Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos ao vivo para um momento de aprendizado, para um momento de crescimento. Nós teremos uma série aí de 10 lives do nosso pré-projeto Gênesis. Você que tem me acompanhado, que está no grupo, sabe que projeto é esse que nós estamos nos referindo, que nós estamos falando. Eu tenho certeza que durante essas 10 lives você será extremamente abençoado, viu? Olha, hoje nós temos essa live e não é apenas uma live, sabe? Mas nós queremos fazer aqui e trazer aqui para você um diagnóstico honesto sobre algo que tem adoecido a fé de muitas pessoas. Então, hoje, nós vamos falar sobre a crise do cristianismo nomeado. Esse é o tema da nossa live. A crise do cristianismo nomeado. Por que ser chamado de crente não faz de você seguidor de Jesus? Amém? A pergunta é a seguinte: quantos de nós já se perguntou por que a minha vida espiritual não reflete a fé que eu professo? Essa é a realidade de muitas pessoas. Professam uma fé, mas a sua vida reflete uma outra coisa, uma outra questão. Então, hoje, nós iremos encarar essa questão de frente. Então, eu creio que você vai sair daqui com uma nova visão, que você vai sair daqui com uma nova mentalidade. Amém? Eu quero começar falando o seguinte para você, que há uma grande diferença entre frequentador de igreja e ser discípulo de Jesus. Há uma grande diferença, tá ok? Então nós vamos começar com essa distinção que é crucial para a nossa vida, que é crucial para a nossa jornada. Então primeiro eu quero falar sobre o frequentador de igreja. São aquelas pessoas que vão aos cultos, mas não são transformadas pelas mensagens que ouvem naquele lugar. São pessoas que vão aos cultos, que vão às reuniões, mas que a mensagem do evangelho não penetra na vida dessas pessoas. São pessoas que consomem pregações da mesma forma que consomem entretenimento. Assiste uma mensagem, mas é como se estivesse assistindo um filme, é como se estivesse assistindo uma série da Netflix. Sua vida de segunda a sábado não condiz com o que cantam no domingo. São pessoas que levam uma vida durante a semana de segunda a sábado de forma indiferente, vivendo de qualquer forma, e aos domingos elas vestem a sua melhor roupa e elas vão na igreja como se fosse de fato um clube social. Então são pessoas que só estão neste ambiente de fé somente aos domingos e por esse motivo não há uma transformação real, por esse motivo não há uma transformação genuína. Isso é o que nós identificamos e chamamos aqui como frequentador. Agora, eu quero falar para você sobre o que é ser um discípulo de Cristo, o que é ser um discípulo de Jesus. Querido, preste atenção. O discípulo, em primeiro lugar, ele entende que a igreja não é um lugar, mas um corpo do qual ele é parte vital. Ele entende também que ele é a igreja todos os dias, no trabalho, em casa, no trânsito, aonde ele estiver, ele é um cristão. A sua fé está ligada e conectada com a Bíblia, não depende de um lugar, não depende de um ambiente para viver a sua fé. O discípulo, ele vive um processo de transformação diariamente. Lá no livro de Romanos, no capítulo 2, no capítulo 12, versículo de número 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele diz: não vos conformeis com este século. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele anda buscando esta transformação diariamente. Nesse momento, quando nós estamos aqui falando, gostaria muito que você fosse fazendo uma autoanálise da sua vida espiritual, uma autoanálise da sua fé, dessa jornada que você tem empreendido. Você está se encaixando como frequentador ou, de fato, você se acha um discípulo? Olha, um discípulo, sua fé permeia
todas as áreas da sua vida. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo, ele tem a fé em todas as áreas. Ele tem a fé em todos os ambientes, ele não faz nada fora da sua fé. Até porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é pelo que vê, não é pelo que os olhos veem, mas é pela fé que o justo vive. Então, um discípulo, ele é diferente. Tem um texto em Mateus que eu quero ler para você. Estou aqui com minha Bíblia Sagrada. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versos de 21 ao 23. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa leitura. Diz o seguinte, foi Jesus falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, muitos milagres? E Jesus completa dizendo, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Eu quero fazer uma análise profunda desse texto aqui junto com você. Primeiro, esses não são ateus ou pessoas afastadas. O texto não está falando de pessoas que não acreditam em Jesus, não está falando de pessoas que não acreditam na Bíblia Sagrada, não está falando de ateus. São pessoas que são ativamente religiosas. É desse tipo de gente que esse texto de Mateus 7, versos de 21 ao 23, está se referindo. São pessoas que profetizam, que oram, são pessoas que expulsam demônios, que Deus até faz milagre através da vida dessas pessoas. Só que essas pessoas que estão nesse ativismo religioso e que não se tornaram transformadas pelo Evangelho, que não se tornaram discípulos de Jesus, a frase que eles irão ouvir de Cristo é: nunca vos conheci. Ou seja, vocês estavam no ambiente, vocês iam no movimento, participavam, faziam a coreografia, mas não tinham intimidade comigo, não era um íntimo meu. Porque se fosse íntimo, eu os conhecia. Então eu não os conheço, porque vós não sois íntimos. Então, a palavra, querido, aqui, a palavra conhecer, usada por Jesus, é uma palavra grega, do grego gnosko. Essa palavra, no original, ela significa conhecimento relacional, não intelectual. Então, quando Jesus está dizendo, eu não vos conheci, ou seja, nós não tivemos intimidade, nós não nos relacionamos. As pessoas conheceram a Jesus através da leitura, de um conhecimento intelectual, de um conhecimento através do estudo, não através da vida. O que Jesus deseja é caminhar conosco diariamente, é caminhar com você diariamente. Não é apenas que você lê e enche a sua cabeça apenas e tenha um coração vazio. Amém? Agora, qual é o problema, querido, aqui? São práticas, a iniquidade. Vivem na prática do erro, vivem na prática do pecado constantemente. Agora, a grande pergunta é, quantos de nós estamos construindo uma vida pública com Deus sobre um caráter privado corrupto? Ao público nós temos um caráter. Agora, no privado, no secreto, nós temos outro tipo de caráter. E é esse tipo de gente que irá ouvir da boca do próprio Jesus: não vos conheci, não tenho intimidade com você. Amém? Vamos lá, querido. Os 3 sinais de uma fé apenas nominal, apenas de nome. Olha o que diz Mateus 7,20. Por seus frutos os conhecereis.
nós conhecemos uma árvore pelo fruto. Maçã gera maçã, manga gera manga, abacate gera abacate. Então Jesus está dizendo, olha, pelo seu fruto, e o fruto aqui é caráter, pela transformação que nós mostramos, as pessoas podem, de fato, conhecer se somos discípulos de Cristo, se de fato caminhamos com Ele. Quais são os frutos que nós estamos produzindo, porque falamos que andamos com Deus? Somos pessoas da verdade? Somos pessoas temperadas? Somos pessoas fiéis às nossas convicções? Você é fiel a seu Deus? Você é fiel à fé que você professa? Será que temos sido fiéis ao Evangelho de Jesus? Ou quando nós estamos em um ambiente onde as pessoas não... será que quando nós estamos em um ambiente onde as pessoas debocham do Evangelho, a gente debocha também? Ou não nos posicionamos? Ficamos com vergonha de assumir? Será que somos leais às nossas alianças? Será que você tem sido leal à sua aliança? Será que você tem sido leal às suas convicções espirituais, às suas convicções de fé, ou você tem sido moldada pelo ambiente? Que fruto nós estamos produzindo? Lá em Gálatas, no capítulo 5, versos de 22 ao 23, Paulo fala desses frutos. Ele diz o seguinte, que esses frutos são amor, alegria, paz, longanimidade. Eu vou abrir aqui para ler todos os frutos, porque aqui no esboço eu não coloquei todos os frutos, mas é em Gálatas, capítulo 5. Abre lá, se você puder, ou então só leia comigo, para a gente ver que fruto Paulo está falando e que, através desses frutos, nós seremos conhecidos. 22, ele diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Será que nós temos produzido esses frutos na nossa vida? Se sim, nós precisamos aumentar ainda mais o nível desse fruto. Essa é a grande pergunta, sabe? Será que as pessoas que estão próximas a mim e a você, que estão próximas a nós, elas conseguem enxergar Cristo em nós hoje? Ou, melhorando a pergunta, será que aqueles que convivem conosco conseguem enxergar Jesus hoje mais do que há um ano atrás? Se não, significa que nós não avançamos, significa que nós não crescemos, não nos desenvolvemos. Amém? Olha só. Sinal 2 de indiferença e pecado. O que encobre, olha o que diz Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O segredo para você não prosperar é encobrir as suas transgressões, são pecados não confessados. Agora, aqueles que confessam e deixam, a Bíblia diz que eles alcançam o quê? A misericórdia de Deus. Porque Deus, querido, Ele não vai nos julgar pelo que nós já fomos, mas pelo que nós somos. Não pelo que nós já fizemos, mas por aquilo que nós estamos fazendo no presente. Então, o que é que nos resta? Reconhecer e deixar, confessar, pedir perdão para quem precisamos pedir. Sabe, o cristão nominal convive praticamente com seus pecados preferidos. Cristão nominal é aquele que é cristão só do nome, mas ele tem os seus pecados, eles têm os seus segredos, que ninguém pode acessar. Sabe, quando você tem uma aliança com alguém, você começa a enganar essa pessoa, você começa a mentir, mente de cara deslavada, achando que está sendo esperto, mas Deus está vendo tudo. E a Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E enquanto você vai encobrindo o seu erro, encobrindo os seus pecados, os seus ossos vão apodrecendo dentro de você. Irmãos, isso é sério. Davi disse,
enquanto eu me calei e encobri os meus pecados, os meus ossos foram morrendo, a minha pele se tornou em sequidão. Olha que coisa triste. Sabe, isso é uma coisa de cristão nominal, que diz que é cristão, mas no fundo não é. Querido, não há luta, não há quebrantamento, não há fome de santidade. Isso é um cristão nominal. Ele não luta por aquilo que ele acredita, ele não permite que o coração seja quebrantado e não tem desejo de buscar a Deus, não tem desejo de buscar uma vida com Deus, porque um cristão genuíno, quando ele erra, e ele vai errar porque é ser humano, não existe ser humano perfeito, não existe ser humano que não erra, só que um cristão genuíno, quando erra, a primeira coisa, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus e deixa, e entra numa luta contra a carne, buscando ainda mais viver em santidade com Deus. Amém? Agora eu vou falar sobre João, 1 João diz assim, 1,6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. Então um cristão nominal, só de nome, ele diz, não, mas está tudo bem com Deus, Deus me conhece, Deus é que sabe de mim, só que está mentindo porque vive no erro, tem prazer no engano, tem prazer na malignidade, tem prazer em trapacear, tem prazer em enrolar os outros, por isso que a vida não rompe espiritualmente. Agora, um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, ele tem uma vida de oração. Ele mantém a sua vida de oração ativa. Sabe, um cristão nominal, a oração é praticamente inexistente na vida desta pessoa. Mas a recomendação bíblica em 1 Tessalonicenses 5,17 é orai sem cessar. Um cristão de multidão, ele só ora no culto, só no dia do culto. Só no domingo, só na quarta, só na terça. No dia que ele vai à reunião, aí ele ora. Ou só ora antes das refeições, ou para dormir. Ou só ora nas horas das emergências. Surgiu um grande problema, aí ele vai lá e ora. Mas ele não mantém uma vida ativa de oração com Deus. Olha, se a sua vida de oração se resume apenas a ritual, apenas a cultos, quantos dias até alguém notar que você é uma pessoa morta? Agora vamos fazer um exercício bem difícil agora. Imagine que suas conversas privadas fossem gravadas e publicadas. Você que fala que é um cristão, sabe aquelas conversas escondidas que você não quer que ninguém saiba? Se elas fossem publicadas, como você se sentiria? Suas atitudes quando ninguém está vendo fossem filmadas. Quando você está sozinho. Se alguém filmasse as nossas atitudes. Se alguém fosse capaz também de capturar os nossos pensamentos mais secretos, e eles fossem projetados em uma grande tela. São verdades e perguntas difíceis, mas que nós precisamos lidar. Por quê? As nossas conversas privadas, as atitudes que nós temos que a gente não quer que ninguém saiba, os nossos pensamentos mais secretos, eles estão sim expostos diante daquele que pode todas as coisas. A Bíblia fala que estão tudo descoberto diante daquele a quem temo que prestar contas. Está tudo, não há nada oculto. Agora preste muita atenção nessa pergunta, para a gente refletir. Se o seu cristianismo fosse julgado apenas pelas suas ações anônimas, qual seria a sua sentença? Ah, eu sou cristão, tá. Mas se alguém pegasse as suas ações, só aquelas que ninguém está vendo, falou, você vai, Deus fala para você, e é isso que Deus fará, você vai ser julgado. Por isso que você está fazendo e que ninguém está vendo. E aí, qual seria
a nossa sentença. Meu irmão, essa live é para gerar em nós um senso de mudança, é para gerar em nós um senso de quebrantamento, para que a gente tenha um coração, sabe, quebrantado, é para permitir que o Espírito Santo fale através de nós, mostrando essas coisas que muitas vezes nós queremos esconder das pessoas, e porque nós escondemos das pessoas, a gente acha que está tudo bem. Presta atenção, não está tudo bem. O mal está te dando corda para você cair lá na frente. O mal está te dando corda para que você tropece amanhã. Quero contar uma história para você. Um homem morreu, e é uma história fictícia, tá bom? E ele se encontrou diante de Jesus. Então Jesus lhe mostrou duas caixas, uma linda, toda ornamentada, com seu nome gravado, outra simples e vazia. E tinha a frase, a linda, disse Jesus. Olha só, Jesus disse para o homem, a linda é o cristianismo que você mostrou para os outros. Entendeu? A vazia é o que você realmente viveu comigo. Qual delas você quer que eu julgue? Entende? Quando nós mostramos uma coisa e vivemos outra, é a parte linda, onde somos maravilhosos. Mas será que nós estamos vivendo isso mesmo no nosso dia a dia? Sabe que nessa noite o Espírito Santo nos leve a refletir, nos leve a um quebrantamento genuíno, que as nossas ações sejam repensadas para que haja mudança. Agora, o que fazer diante de tudo isso que nós conversamos aqui? O que fazer diante de tudo isso que nós falamos aqui? Não se desespere, porque a dor que você sente é evidência de que o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. Se por alguma dessas frases ou dessas conjecturas que nós falamos aqui, desses ensinamentos, tocou você de alguma forma, entenda que Deus está tratando na sua vida, que Deus está tratando com você. Qual é a solução para isso? Nós criamos um projeto chamado Projeto Gênesis. Essa live é de esquenta. Esse Projeto Gênesis é um treinamento que nós vamos fazer para a gente crescer espiritualmente para o próximo ano, já é para o próximo ano de 2026, que você vai ter 12 caminhos para você seguir. Nós teremos 12 exercícios, um para cada mês do ano, então nós teremos um ano inteiro de movimento, tá bom? Para você transformar sua identidade nominal em um discípulo real, para você desenvolver uma fé que produz frutos autênticos, para você criar consistência entre sua vida pública e a sua vida privada. É para você aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer diariamente. Então, minha pergunta é: você está disposto a trocar o nome de crente pela substância de um verdadeiro seguidor de Jesus? Então, essa é a hora de você decidir. Você que está aqui agora, se você ainda não está no grupo e deseja entrar no grupo para você não perder nada desse projeto, desse movimento que nós vamos fazer, sabe? Entre em contato com a gente, fala, eu quero o link do grupo, eu quero estar nesse grupo aí, porque eu quero saber mais sobre esse projeto, amém? Quero orar com você nesse momento, que Deus te dê graça, sabedoria, discernimento e, acima de tudo, coragem para ser um verdadeiro discípulo, para ser um verdadeiro cristão, porque para servirmos a Deus de verdade, nós precisamos, acima de tudo, de coragem. Coragem para dizer não, quando o mundo está dizendo para você dizer sim. Coragem para desagradar algumas pessoas e agradar o coração de Deus. Quem é mais importante nas nossas vidas? As pessoas, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos colegas de trabalho, ou o Senhor, ou Deus? Precisamos de coragem para manter as alianças. Precisamos de coragem para manter as nossas convicções espirituais. Amém? Então, que Deus nos dê graça,
Que Deus nos abençoe. E amanhã nós teremos a nossa segunda live, que vai nos levar para um novo nível, que vai nos levar, sabe, para um novo patamar. E amanhã nós vamos falar sobre a fé do espelho retrovisor, como o seu passado continua governando o seu presente espiritual. Então é um tema muito bom e você não pode perder, viu? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, te proteja e te prospere. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se esse momento serviu de crescimento e de aprendizado para você, por favor, compartilhe com seus contatos, manda o link para que todos estejam acompanhando e que, de fato, todos sejam extremamente abençoados em nome de Jesus. Forte abraço e até breve.